Olá! Hoje nós vamos falar sobre o chakra do plexo solar. Vocês já me ouviram falar muitas vezes sobre esse centro energético, porque ele é um centro energético muito importante para o nosso corpo. Vou deixar aqui na imagem para vocês darem uma olhadinha onde ele fica localizado. Ele fica exatamente nessa parte, é como se fosse um buraquinho aqui que a gente tem, né? Entre as costelas, aqui no comecinho. A localização dele já fala muita coisa. Primeiro que é importante saber que tem uma parte frontal e uma parte dorsal, ou seja, é o mesmo centro energético, só que ele tem a parte aqui da frente e a parte de trás. Isso significa que ele vai afetar o nosso corpo, vai controlar também, energizar o funcionamento de toda essa área central. Na prática, significa mais ou menos o seguinte: se o seu centro energético do plexo solar estiver em equilíbrio, você terá um ótimo funcionamento do seu diafragma, você conseguirá respirar muito bem, você terá um ótimo funcionamento do seu pâncreas, do seu fígado, até a parte inicial aqui dos intestinos, do seu estômago, dos seus rins. Toda essa região vai funcionar perfeitamente bem. Quando ele não está equilibrado, quando ele está, seja cheio de energia suja ali, com aquela energia congestionada, ou com muito menos energia do que deveria ter, ou sem energia nenhuma, todas essas partes do nosso corpo começam a ficar comprometidas. Esse centro energético, ele é aquele centro das emoções, ele é muito emocional, acho que essa é a palavra. Ele é um dos centros energéticos onde nós mais expressamos as nossas emoções, para todos os lados, tá? O que nós chamamos aí de positivo ou negativo, que na verdade é o todo, né? Nós não somos apenas luz, nós também somos sombra, e assumir as nossas sombras nos faz um ser inteiro. Então, assim, o que acontece aqui? Por exemplo, eu manifesto através desse centro energético emoções como coragem, ousadia, perseverança. Eu também manifesto através desse centro energético egoísmo, agressividade, raiva, ódio, inveja. Tudo isso é no mesmo lugar. A questão é, o que é que nós estamos manifestando? Naturalmente, na prática, vejo muito isso. A maioria das pessoas chega com o plexo solar completamente congestionado. Por quê? Existe uma dificuldade de expressar as emoções. Existe uma dificuldade de conseguir se colocar nas situações de maneira resolutiva. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que aparentemente, né, ou seja, por fora, eu pareço uma pessoa calma e tranquila, mas eu não estou calma e tranquila dentro de mim. Ou seja, sabe aquela pessoa que você olha do lado de fora e fala, meu Deus, parece que ela é uma paz, assim. Ela pode de fato ser uma pessoa que está super tranquila. Só que às vezes é simplesmente como se fosse uma máscara, né? A pessoa aparenta uma coisa por fora, mas por dentro ela tá com raiva, ou ela tá com ódio, ou ela tá, por exemplo, teve uma discussão, ela tá super chateada e fica remoendo aquele assunto. Sabe quando você discute com alguém, ou nem discute, a pessoa falou alguma coisa e você não quis responder nada, você não chegou pra pessoa e falou, olha fulano, esse comentário que você fez eu não gostei. Ou então, esse comentário que você fez, ele não me faz bem. Você pode parar de fazer isso? Ou seja, é importante colocar limites saudáveis na vida. Ou então, se você não vai colocar um limite, você também não vai ficar remoendo aquele assunto, entende? Porque, tipo assim, aquilo ali não teve importância nenhuma. E aí o que a pessoa falou também pouco te importa. Você não tá nem aí. Porque o que ela falou, deixou de falar, não afeta em nada a sua vida. Esses pontos tá tudo certo. O problema é quando você se incomoda, você fica remoendo, você fica ali frustrado, você fica mentalmente xingando ou mentalmente fazendo aquele diálogo, né? Como se a pessoa falasse uma coisa e você responde outra e fica ali naquela briga interna e você não está expressando nada. O que vai acontecendo? O chakra do plexo solar, ele vai produzindo muito prana vermelho turvo. É um prana que ele é sujo, tá? E esse prana sujo, como ele tá, gente? Ele tá no centro do nosso corpo.
Se ele for para o diafragma, para a região aqui dos pulmões, a pessoa vai ter dificuldade de respirar adequadamente. Se ele for aqui para a parte de trás, ele vai para os rins e aí ele começa a gerar problemas de cálculos renais ou problemas renais, mau funcionamento dos rins. Se essa energia suja, ela vai subindo pela coluna, esse prana vermelho turvo vem para a cabeça. A pessoa começa a ter enxaqueca, tá? Ela começa a ter dores muito fortes de cabeça ou desconfortos na cabeça. Se esse prana vermelho turvo ele vai descendo pela coluna, ele vai afetando todos os centros energéticos inferiores. Ele pode sujar o chakra do baço, o chakra umbilical, o sexual, o básico. Inclusive, esse prana vermelho turvo, ele tem uma função, na verdade, essa função enfraquecedora, sabe? Ou seja, ele enfraquece o nosso chakra básico. Isso gera muito cansaço. Tem um vídeo aqui só sobre o chakra básico, mas é importante que esse centro energético do básico, para que ele funcione bem, ele receba energia limpa. Se ele tá produzindo energia limpa, mas aí de repente vem um monte de energia suja ali, ele acaba ficando extremamente enfraquecido. E esse centro energético enfraquecido, ele vai afetar todos os aspectos da sua vida, como eu já expliquei no vídeo anterior sobre ele. Um controle emocional, um equilíbrio emocional, tá? Porque quando eu falo controle emocional, muitas pessoas podem pensar assim: eu tenho que me controlar, então eu não posso expressar o que eu sinto e aí eu fico ali remoendo. Gente, não é isso. Controle emocional não é isso. Controle emocional é você gerenciar bem as suas emoções. Então, se eu tô chateada, eu posso chegar para a pessoa em questão, se envolve outra pessoa, envolve muitas pessoas, não sei qual é o assunto, né? Eu chego para a pessoa e eu posso expor o que eu não estou gostando, inclusive, um ponto de reflexão, tá? Será que as pessoas à sua volta, elas têm bola de cristal para adivinhar o que te incomoda? Será que elas realmente fazem as coisas para te provocar? Ou elas simplesmente agem do jeito que elas acham que deveriam agir e você não consegue colocar limite, você não é capaz de chegar para elas e explicar de fato que aquilo que elas estão fazendo não tá bom? Sabe aquela pessoa que ela tem dificuldade de se colocar? Ela geralmente tem um chakra do plexo solar sem energia equilibrada. Ela tem dificuldade em colocar limites saudáveis. Então, as pessoas meio que fazem gato e sapato dela, porque ela não consegue chegar e dizer: para, isso não, eu não quero que você haja assim comigo. Chega. Acabou, é até aqui, sabe? Você diz até onde é. Porque é mais ou menos aquela questão. Se você não sinaliza para o outro que ele não pode ultrapassar um determinado limite, ele vai continuar ultrapassando, porque ele nem imagina que ele não pode ultrapassar, ele nem tá vendo limite nenhum mesmo. E aí, quando você começa a sinalizar esses limites, as pessoas vão ficando ligadas. Eu já tive clientes que, num primeiro momento, depois de sessões de atendimento de cura prânica individualizados, as pessoas começaram a colocar limite. E aí, num primeiro momento, assusta, né, quem tá perto, porque imagina uma pessoa que de repente nunca abriu a boca, nunca falou nada, tudo tá, entre aspas, sempre bem, né? E aí, nossa, tudo tá bom, tudo tá bom. Aí, de repente, a pessoa tá ali, se equilibra, sai desse padrão doentio que ela tá vivendo, e aí, de repente, alguém cutucou ali, incomodou, e ela chega e fala: olha, não gostei do que você fez. Pare de repetir isso. E de repente as pessoas falam: o que aconteceu? Meu Deus, viu? Olha só. Nunca abriu a boca, agora tá mandando a gente parar, não sei o quê. Isso é um sinal de equilíbrio, porque na verdade não é assim: eu sou uma pessoa que tô super em paz e de repente eu vou ficar agressiva com as pessoas. Não, a agressividade já é um desequilíbrio grande. Então, por exemplo, pessoas que têm esse plexo solar com muita energia e que tem pouca energia no cardíaco são pessoas que se acham donas da verdade. Sabe, aquela pessoa que é extremamente arrogante, prepotente, que briga com todo mundo, que xinga todo mundo. Esse é um desequilíbrio. Da mesma maneira que você fica com cara de paisagem, o negócio não tá legal à sua volta, e você não fala nada pra ninguém, não manifesta nada, e fica ali remoendo. Aí depois, o que acontece com essas pessoas que ficam remoendo? Estão sempre doentes e não sabem por quê. Claro, se o centro energético que regula toda essa parte, gente, dá pra dizer assim, da virilha até aqui, esse pedaço, todos os órgãos, todas as glândulas, tudo que existir nesse compartimento, se o teu plexo solar não estiver em equilíbrio, essas partes serão afetadas.
E a pessoa não entende, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E a cabeça nem está dentro desse compartimento, né? Mas é muito comum. As pessoas que têm enxaqueca, que têm dores de cabeça frequentes, quando a gente vai fazer a sessão, geralmente o plexo está muito sujo, ou elas estão no nível de estresse muito grande, elas estão muito irritadas. Às vezes elas são aquelas pessoas que elas estão sempre prontas para explodir, sabe? Porque aquilo ali já está num desequilíbrio muito grande. Uma das formas mais eficazes da gente realmente trabalhando as questões emocionais na raiz é tirando essa energia suja dessa região, equilibrando essa energia. E aí, com esse centro energético equilibrado, você vai conseguir lidar muito melhor com as suas emoções. Então, por exemplo, se você está fazendo um tratamento, seja psiquiátrico ou seja com psicólogo, você está tratando ali as questões que são da alçada de cada um deles. Porém, nenhum deles vai trabalhar a remoção dos elementais ali, por exemplo, de ansiedade, de agressividade, de raiva, de ódio, de irritação. E aí, quando nós entramos com a terapia prânica dentro desses atendimentos, né, juntamos, acrescentamos, adicionamos no protocolo a remoção desses elementais, fica muito mais fácil para a pessoa conseguir gerenciar melhor as emoções. E aí isso melhora muito o resultado do tratamento que ela está fazendo lá com o psicólogo, que ela está fazendo com o psiquiatra. É assim que as coisas funcionam. Da mesma maneira, não adianta você só pensar no equilíbrio energético, mas você não ter como uma meta de vida melhorar as suas ações. Por exemplo, a gente vai tirar todos os elementais ali da agressividade, da raiva. Naturalmente, que com menos elementais disso, você vai ter menos vontade, né? Ou você vai sentir de fato menos raiva, vai ficar menos agressivo. Isso vai acontecer. Só que se você não associa uma mudança de atitude e você parece que vive caçando briga, você rapidinho vai conseguir ter raiva de alguma outra coisa, entende? Você não mudou o teu comportamento. Então é muito importante sempre ter em mente que nós precisamos tratar o todo. Eu trato o campo energético espiritual, eu trato as emoções com os profissionais responsáveis por ajudar nessa questão, eu trato os aspectos físicos com medicação sempre que for necessário. Então assim, nós trabalhamos de uma maneira integrativa. Tá? Qualquer pilar desse, se você não olhar para esse aspecto, não trabalhar esse aspecto, vai estar faltando sim um pilar. Você não estará assistido de maneira aí inteira, tá certo? Gente, se tiverem dúvidas sobre esse assunto, coloquem aqui nos comentários que será um prazer respondê-los, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!